amigos, minhas amigas, boa noite, sejam muito bem-vindos. Chegamos, pastor Daniel, chegamos. Chegamos, Gerlane. Mais um dia do Norte 7 Podcast aqui no Adorai, edição especial. Boa noite, pastor Daniel. Gerlane Amorim, boa noite, que prazer estarmos juntos aqui, mas o melhor é ter a sua companhia. Você já sabe que o Adorai, a adoração Adorai começa aqui. Norte 7 Podcast com a gente, né, Gerlane? Exatamente. Você não pode começar a sua noite sem antes passar por aqui, porque aqui, ó, todo dia, convidados especialíssimos. Eu já tô vendo quem tá aqui, mas vamos fazer um suspense primeiro, né, professor? Pois é, ontem muita novidade, né? Ontem teve até, disseram que teve um FEMUS aqui, né? E tal. E hoje, o que esperar de hoje? Coisa boa, muita coisa boa. Muita coisa boa, mas antes a gente quer pedir um pouquinho para você fazer um favor pra gente. Faz um favor. Uma meta, né, Gerlane? É um desafio para eles, né? Pegue esse link, envie aí pro grupo da família, o grupo dos amigos. Envia para 5 amigos aí que você estiver achando assim, olha, eu preciso alegrar a noite dessa pessoa, vou convidar para um programa todo especial. Então, manda aí para os seus amigos. Pega o link e manda. Eu lembrei até de uma família aqui que eu vou mandar agora. Mande, por favor, encaminhe o link aí, pastor. Você também faça o mesmo. Só para te situar, de repente você veio aqui pro YouTube do Adventistas Norte, falou, vou assistir o Adorai hoje, porque tá muito legal, pastor Estina, muita gente boa cantando, e aí se deparou com a gente aqui conversando. Falou que é isso. Calma, você já está no Adorai, sim, só que você antes tem aquele papo, né, no Norte 7 Podcast, com os melhores convidados que você pode ver e ouvir é aqui. Gente, a gente costuma dizer que antes de chegar no Adorai, ali no programa da noite, tem que passar por aqui. As novidades, atualizações, informações que você só encontra no Norte 7 Podcast. Muitas curiosidades. Muita coisa que você não vai ouvir em nenhum lugar, nenhum canal do YouTube, nenhum programa, mas vai ver aqui. Tudo inédito aqui, né? Então, mesmo. Olha, aproveita que você está aqui, de repente você está no YouTube, já se inscreve aí no canal. Olha, pessoal, a gente bateu 60 mil inscritos ontem. Que bênção, amém? E são aí, pessoas que estão se conectando à evangelização, à salvação. Isso, e aí toda vez que tiver programas legais aqui, você já tá dentro, já fica sabendo. Então se inscreve aí, inclusive, tá? Eu percebi hoje no Adventista Norte que caso você não assistiu o podcast na semana, pode assistir no Spotify, como é que faz? Exatamente. Olha essa novidade. Olha só como nós estamos modernos, pastor. O Spotify, se você não sabe, agora ele já suporta vídeo. Você pode ouvir ali e ver também, né, os podcasts que tem vídeo. Então, nós estamos lá também no Spotify. Então, você pode assistir, né? Você vai lá, coloca na sua busca lá Norte 7 Podcast, põe tudo junto logo assim, o 7 em número, Norte 7 Podcast, e aí você vai achar lá no Spotify. Sabe outra novidade também, pastor? Me diz. A gente tá lá no TikTok. Olha, gente, o TikTok. A gente abriu o TikTok, só que eu quero meta, porque a gente só tem 100 seguidores lá. Mas isso aqui era antes de falar agora na live, porque só a partir de hoje. E o Adventistas Norte já está lá no TikTok, tiktok.com/Adventistas Norte. Sabe essas reflexões do pastor Estina e tudo, aqueles vídeos bonitos que você tá vendo aí na nossa rede? Já tá lá, você pode baixar, compartilhar, enfim. Fazer tudo isso aí. Mas Convidados de hoje, recados dados. Vamos apresentar, convidados de hoje, muito especiais, hein, pastor? Muito especiais. Bom, ontem eu falei, né, fiz aquele drama apresentar os primeiros convidados, então vou começar dizendo que o primeiro convidado de hoje, ele na realidade nasceu e não falou água, nem mamãe, nem papai, ele começou dizendo Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Já começou cantando, porque o choro já era afinado. Já era afinado, ele não chorava desafinado. Estamos falando do Aldo, que é componente do Communion. Uma salva de palmas! Aldo, boa noite, seja bem-vindo ao Norte 7 Podcast. Sua saudação, privilégio imenso tê-lo aqui com a gente, né? Muito obrigado pela essa recepção aí maravilhosa, a todos que estão nos acompanhando aí, um grande abraço para você. E já compartilha, hein? Porque isso é muito importante, vai ter muita coisa boa aqui, muita coisa legal, e a gente conta com a sua colaboração, não é isso? Exato. Eu estou muito feliz de estar aqui, representando aí o Communion, que é parte muito importante da minha vida, ministério que Deus me confiou, e tem sido maravilhoso. Toda essa jornada tem sido incrível, e hoje
não vai ser diferente. Amém. Amém. Vamos Muito saber obrigado. mais dessa jornada aqui hoje, Tá né? bom. E também tá com ele a outra. Então nós apresentamos outra peça fundamental aí. 75% do comunho até aqui, mas Isso. para que seja Agora- 100%, né, Gerane? Apresenta pra gente aí. Agora, para completar 100%, temos aqui Toninho Sodré. Toninho só no nome, porque Só que você vai ouvir essa Gerlane, voz para há você quem entender. diga que é Toninho Santos. Ele pode dizer por quê. Então. Por que Toninho Santos? Não tô sabendo Veio essa lá do piada, não. SBT? Não, você sabe sim. Veio do SBT. No duro? Que isso? Aí você percebeu, né? Então tem muita coisa aí pra acontecer. Quase isso. Já calma. Nem começou O ainda. Aldo já. Porque falou Toninho Santos, né? Prazer demais estar aqui com vocês. Boa noite a todos, boa noite nossos amigos telespectadores. E vamos pra guerra. Ontem teve um FEMUS aqui, pastor, você tem que ver. Os meninos cantaram. Hoje não vai ter música, não? Não, hoje vai ter só cultura, que aí o Ah, Aldo, nós entendi. somos o trigo do comum, né? Entendi. O Joio veio ontem, Vocês hoje é o são- trigo. Percebeu o nível que vai estar o programa de Ai, hoje? meu Deus. São puro, né? Maravilha, maravilha. Mas tem mais gente aqui Tem mais convidados recheando a aqui. nossa mesa, Exatamente. não tem, pastor? Está conosco também aquele que nos lidera em uma região importante do norte do Brasil. Ele é paraense, natural aqui, como a gente diz, paraense da Gema. Ele fez teologia, ele foi comportor, vai contar a história de comportagem aqui. E ele é o nosso pastor geral, a gente costuma dizer, é o presidente da Associação Sul-Maranhense com sede em Imperatriz. E a pergunta que não quer que ela é: tem algum maranhense aí? Então é o seguinte. Será que Antes tem? de dizer, eu quero que você já prepare a hashtag assim, ó. Prepare a hashtag Assuma no Adorai. Quero falar Quero do, ver. do Será que pastor Valmir Barros. Pastor Valmir, seja muito bem-vindo. Uma salva de palmas do pastor Valmir. Pessoal, E uma sua alegria saudação. muito grande estar aqui com vocês, né? Um abraço poderoso lá para o sul do estado do Maranhão, uma igreja maravilhosa que sempre abraçou muito bem aqueles que chegam. Sou aqui de Belém, engraçado, nunca trabalhei aqui na região de Belém, né? Olha só, uma Tem uma belenense. história, né? tem uma história mais no sul, no oeste e no Maranhão, né? Então, uma alegria muito grande estarmos juntos aqui. E eu creio que Deus tem bênçãos poderosas para todos nós aqui. Amém. Amém. Daqui a Que pouco a gente maravilha. vai ouvir um pouco Mas dessas peraí, a hashtag? bênçãos. Subiram os maranhenses? Tá subindo aí a Suma no Irmãos Adorai? do sul do Maranhão, irmãos de Imperatriz, irmãos de Santo Inês. Cadê vocês? Cadê você? Sobe a hashtag aí, ó. Assuma no Adorai. Você que é benção, o Maranhão sempre Já já tá, subiu. já começou ali, Olha, olha. Assuma no Adorai. Começou, Já começou. começou. Fernando já postou ali, olha. Sou maranhense, Santa de Inês. Santa Inês. Josefã. Que legal. Assuma no Assuma Adorai. no Ah, Presente do Ultra ali. Nunca Aliás, decepciona. Montevidéu. Agora foi uma Não, Maranhão nunca uma decepciona. confusão. Ali já é mais território da AMA. Ah, Mas é o povo bom também. Mas o povo bom tá aqui. a Igreja Mundial, né? É, irmão? Que muito bom. benção. Ei, pastor, agora é o seguinte, deixa eu lhe dizer aqui. E contextualiza, Que porque esse está com a prédio que gente- está, tá que todo está o com a contexto. gente, né? o nosso anfitrião. Se não fosse ele, a gente não podia nem entrar ali no portão. Exatamente. Entendeu? Muito menos aqui, nessa sala. Né? Exatamente. Muito menos nessa Nesse sala aqui. auditório aqui, é verdade. Enfim. Vamos em Então, território abençoado. Exato. Exatamente. Fomos recebidos e muito bem recebidos, tá? Estamos sendo tratados aqui, olha. Tô até mal acostumada, pastor, né? Eu tô bem Então, acostumado. também bem acostumada, né? Boa correção. Estou bem acostumada aqui pelo nosso anfitrião. Para quem não sabe, nós estamos aqui nos altos do Hospital Adventista de Belém, né? Que fica aqui na capital Belém, aqui no centro, bem no Avenida coração Almirante da Barroso, cidade. Né? E foi quem nos recebeu, está aqui com a gente, o diretor médico desse hospital, Dr. Marcos Barcelos. Muito obrigada pela sua receptividade aqui com a gente, por ceder o espaço, por estar nos tratando tão bem aqui. Bem-vindo aqui ao nosso set podcast. Menina querida, boa noite. Que prazer estar com vocês. O prazer é meu em recebê-los aqui no Hospital Adventista de Belém. É uma honra para nós ter vocês aqui, ter este evento bonito, ter esse quarteto aqui cantando maravilhosamente para nós e dividir com vocês um pouquinho da experiência de um Deus real, de um Deus poderoso, de um Deus que faz milagre. Se você que está nos assistindo precisa de um Deus que faz milagre, se você que está nos assistindo quer ver um Deus real que fala com você, deixa eu fazer a pergunta para eles. Faça. Você já viu o seu anjo da guarda? Não. Nossa. Por que não? Eu tô me perguntando. Ele não é real? E aí?
Vamos ver o que a gente consegue colocar de tudo isso hoje nesse nosso bate-papo. Eu queria sentar e começar Desde a infância a gente tem esse negócio, né? De anjo da guarda e tudo mais. Conosco, né? Então, histórias aí que você não pensa sobre isso? Olha, desde que nascemos, Deus tem um cuidado especial por nós, né? E eu creio que essa proteção de Deus envolve Ele colocar à nossa disposição o nosso anjo protetor. A Bíblia diz, né, que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem. E os livros, Isso né? é poderoso. Ô, Gerlane, o pastor Valmir, ele é de uma família grande, né, pastor? 10 irmãos. 10 com você, ou 9? Não, 10 comigo. 10 7 com você. homens e 3 mulheres. Muito bem. E daí, Gerlane, ele vai falar um pouquinho ali da infância, né? E depois como foi pro colégio, essa trajetória. Mas eu queria fazer aquele teste dos 10 irmãos. Lembra que nós temos aqui no primeiro podcast? Se prepara. Pastor, o senhor preparou para isso? Marca o tempo aí. Não, eu não Nós vi essa vamos marcar parte. 10 segundos. É surpresa para ele. Vamos marcar 10 segundos e você vai dizer se é de fato. Você vai falar um dos teus 10 irmãos na ordem, chegar até o último. Você vai ter 10 segundos. Se prepara, respira. Peraí. Não pode pensar muito não. Contabilizou aí? Valendo do mais velho para o mais novo, 10 segundos. Valdete, 10, Vilma, 9, Valdemir, 8. Wanda, Nonato, José Valnei. Pior que eles estão assistindo agora. Vai, termina. Tá, José Valnei, aí vem Andréia, não, aí vem o Valmir, Wagner, Andréia. Eu creio que é essa. Não foi, não terminou. Peraí, você acabou de dizimar 2 irmãos. Ordem dos fatores. Não, mas a ordem não importa, que a gente confunde. Minha mãe, Tá tudo vários bem. filhos vai me chamar, aí chama o nome do outro, aí o neto chama. Acontece isso, né? É, Uma salva de palmas, acontece. pastor Valmir, né? Passou no teste aí dos 10 irmãos. Família, perdoa aí, viu? Depois eu quero ver esse grupo da família. Pastor, Aí, eu também tenho 10 irmãos. Ah, Não, 10 comigo, né? Mais um Não, teste? então peraí, não. Pera. Quem tem 10 irmãos. Eu te entendo. Não, mas ele já começou a programar a mente dele. 5 e 5. Toninho, conta pra gente aí, vai fazendo assim. Aquele grave legal assim. 10 segundos pra falar o nome da lista genealógica do mais velho pro mais novo, valendo. Linaldo, Leonice, Fátima, né? Fátima não. Nida, peraí, Não sabe. Laurisete, Cláudio, Edson, Cacilda, Valdirene, Aldo e Daniela. Olha só. Olha aí. Muito bem, uma salva de palmas. Eu acho que você é quase o penúltimo, né? Eu sou o penúltimo. Penúltimo, que legal. Você foi melhor que eu. Eu acho que ele não vai ter problema com a Mas família ele dele. teve o tempo, né? Enquanto você tava, ele já estava aqui Ele já contabilizando. memorizou. Ó, isso aí. já foi fazendo aqui, né? Muito bem. Que legal. Os dois foram bem. Passaram no teste, né, gente? Tá ótimo. Não, mas essa aí foi... Queima roupa, né? É assim, é podcast nosso, é assim. Rapaz. É, assim. Bom, mas eu quero continuar falando com o doutor aqui, ele puxou esse assunto. Eu fiquei pensando aqui, de fato, às vezes a gente nos pergunta, né? Essas coisas assim que acontecem na nossa vida. A gente tem aquela oração, obrigado pela proteção diária, né? Por nos livrar de muitas coisas. E eu penso que ele tem tanta propriedade para falar sobre milagres que, estando aqui nesse contexto, nesse trabalho há tanto tempo, há quanto tempo o senhor está na direção? 23 anos. Olha só. Entre vice-diretor e diretor. Né? Imagina São quantas histórias de milagres ele tem para contar aqui. E a gente tem vindo, pastor Daniel, de um contexto, né, difícil, a questão da pandemia, né? São muitos milagres. E aí eu quero, antes de o senhor começar a falar, lhe pontuar algo que talvez o senhor não tenha visto. O pastor Aquino, que é o Pastor espiritual, capelão, né? do né, colégio. daqui do hospital, ele foi com a gente lá, teve uma conversa muito legal com a gente. E teve algo que eu falei para ele que ele não estava esperando. Que certo dia eu entrei aqui no hospital e eu vi uma faixa que tem ali embaixo. Que faz tempo que tem essa faixa lá e talvez, assim, as pessoas que já trabalham, transitam, não olham muito para ela. Mas meu olho foi direto lá. E essa faixa que tá lá embaixo, ela diz assim, a oração faz parte do tratamento. Hospital Adventista do Belém. Fantástico, né? Entendeu? Que legal. Aí o pastor ficou assim, disse, nossa, olha só o Que detalhe. legal, legal. E é um detalhe que as pessoas entram, elas olham aquilo e é diferente. Já nota, é diferente. Né? E ele falou assim, nossa, aquela faixa lá até tá desgastada. Eu até pensei, será que a gente renova? Eu, pastor, renove. Porque assim como eu vi, muitas pessoas Muitos às vezes podem chegar e olhar
e pensar, talvez isso que eu estava precisando, né? Engê, e também, pastor, já passo a palavra, mas nós temos, e das vezes que eu venho trazer a família para consultar, nós temos um pastor que no corredor diz, amigos, tudo bem? Todo mundo já olha para ele. Olha, que bom vocês estarem hoje aqui conosco e a despeito do que você veio buscar, eu quero deixar uma palavra de esperança. Nossa. Abre a Bíblia, lê um verso, faz uma oração empoderada e impacta a mim. E as pessoas que na correria, né? Então, é uma bênção. Como diz o lema do hospital, salvar é a nossa natureza. É fantástico. Doutor Marcos, por favor. Veja bem, a oração para nós. Deixa eu fazer uma abertura um pouquinho diferente. Por favor. Quando eu era bem pequenininho, em Minas Gerais, havia um pastor chamado Paulo Stabile. Não sei quantos conheceram o Paulo Stabile. O irmão, o pastor Irineu, o irmão dele, eu conheci. E eu era bem pequeno e eu dizia, me dizem que eu dizia, não me recordo, mas mamãe e papai dizem isso, que eu dizia, quando eu crescer, eu quero ser pastor Paulo. Você vê a imagem dele, a importância da referência dele. Quando chegou na adolescência, muda um pouco tudo isso. Eu comecei a questionar Deus. E quando eu entrei na faculdade, a coisa piora, porque aí entra aquele problema. Deus é amor? É. Deus é todo-poderoso? É. O mal existe, ele não faz nada, essa conta não fecha. A criancinha sai correndo, um carro atropela, mata, que deu o anjo da guarda. Então não tem anjo da guarda. Ou, um outro exemplo, um camarada é assaltado e o bandido mata um pastor, um homem de bem. E eu dizia, não, então não tem esse Deus. Tem ou não tem? Eu herdei a cultura de que tem, mas eu não vejo esse Deus. E aí eu entrei numa angústia muito grande e esse conflito me colocou na seguinte situação. Ou eu vou ser um bom ateu e ser feliz sem Deus, ou eu vou fazer teologia, buscar Deus lá. E foi então que eu parei medicina no 4º ano e fui fazer teologia. Quer dizer, foi esse o propósito. Não foi com interesse necessariamente para ser um pastor, né? Era para resolver um problema pessoal. Pessoal, eu quero conhecer Deus. Né? E veja, isso foi muito importante porque ao encontrar esse Deus, ele não me respondeu todas as dúvidas. Você está nos assistindo, imagina que ele responde tudo. Eu lhe digo que alguma coisinha fica para o céu, mas ele respondeu o suficiente para que eu pudesse acreditar nele e ter certeza de que ele é real, de que ele... E não ter um perigo muito grande, Helene, que é a teologia do pouco azar. Deixa eu só citar isso aqui em 2 palavrinhas. Funciona assim, eu ia de moto, um culto na igreja, gratidão, vamos agradecer a Deus. E aquela pessoa vem à frente e diz, eu quero agradecer, porque eu estava andando de moto, na chuva, o sinal fechou, na minha frente um carro parou rapidamente, a minha moto derrapou porque o chão estava molhado, eu caí, rolei e o caminhão passou raspando no meu capacete, quase eu morro, e Deus me protegeu tremendamente, eu só quebrei o braço. Não, amigo, peraí. Então esse anjo da guarda não foi competente. Ele não fez o trabalho completo. Se ele fosse mais rápido, ele teria evitado que o carro da frente freasse, você ficava mais distante, o sinal não fechava, não tinha chovido e você não tinha ficado com o braço quebrado. Então a teologia do pouco azar, muito azar. Você morria, pouco azar, você quebrou um braço e se tivesse uma intervenção sobrenatural, você não teria quebrado nada. Isso para mim era complexo. Eu tinha que resolver isso. Ou ele faz ou não. Se você que está nos assistindo tem dúvidas disso, eu te aconselho a estudar esse tema que ele é gostoso. Tem um Deus real que ama e que funciona. Em relação à oração no hospital, um fato, eu oro com todos os meus pacientes. Como anestesista, eu nunca tive um paciente que dissesse não quero oração. Eu não sei que religião ele é, mas quando eu coloco a mão no ombro dele... Uma situação um pouquinho quando ele vê dramática. Que a vida dele vem para a minha mão, ele tem... Mas uma oração só rápida que me marcou muito foi quando eu disse a um paciente, ia amputar uma perna, e para mim isso é terrível, eu não queria anestesiar esse paciente para amputar a perna, mas eu precisava de fazer, eu cheguei perto dele, coloquei a mão no ombro dele e falei, nós oramos antes de cada cirurgia e queremos orar também, pedindo que Deus nos dirija, esteja conosco e com você. Ele disse, pastor, eu posso orar? Nossa. Eu estranhei isso, eu não sei que denominação ele é, que grau ele tem de relacionamento com Deus. E quando ele falou isso, aquilo me impactou e eu disse, você pode orar? E falei, façam silêncio todos e ele vai orar. E eu imaginei, vamos ver o que vai sair dessa oração. E ele disse as seguintes palavras, eu me recordo bem, que isso me impactou muito. Ele disse, meu querido Deus, muito obrigado, porque até hoje eu tive as 2 pernas. Muito obrigado, porque com essas pernas eu trabalhei, andei, cuidei da minha família. Muito obrigado. Agora os médicos vão tirar uma de minhas pernas. Cuide deles, Senhor. Amigo, meus olhos encheram de lágrimas, eu comecei a chorar, porque eu nunca agradeci a Deus por 2 pernas. E alguém que perdia uma agradecia a Deus. Então, se as minhas orações têm impacto nos pacientes, eu te diria que também a deste paciente teve muito impacto,
para que eu pudesse valorizar e agradecer a Deus. Agradeça você a Deus pelas pernas, pelos braços, por coisas que a gente às vezes não E olha, agradece. falando ainda de oração, uma das orações mais importantes para mim eu recebi aqui também. Em 2011 eu tive que passar por um procedimento cirúrgico aqui. E você prega muito na igreja, né? Fala muito de confiar em Deus e tudo mais. Mas chega um momento que você tem que viver isso. E eu lembro que eu estava há 12 dias no hospital, né? Fazendo todos os procedimentos, o procedimento cirúrgico. E aí me comunicaram que na manhã seguinte ia acontecer minha cirurgia. E aí eu passei a noite, quando foi 5 da manhã acordei. E aí uma enfermeira, umas 6 da manhã, bateu na porta. Ela olhou para mim e disse assim, com medo, né, pastor? Ela conseguiu ver tudo, né? Eu disse, olha, eu não posso dizer que eu não estou um pouco ansioso, né, de tudo isso. Nunca passei por um procedimento cirúrgico. E ela veio e orou comigo. Essa mulher não sabe. Talvez eu nunca falei com ela, esposa do pastor Esinaldo. Irmã Tereza. Ela orou comigo. Irmã Tereza. Olha, essa oração me deu uma calma tão grande. A cirurgia demorou o quê? 4 horas. E graças a Deus hoje estou bem. Então aquela oração fez toda a diferença, né? Porque a gente discursa muito para os outros, mas quando você vive a realidade de crer, de entender que Deus está no controle de todas as coisas, é um desafio. Tem que experimentar, né? Aí a fé passa de ser Faz teoria. muito sentido a faixa, né? Eu quero deixar um milagre. Que a oração faz para parte contar do no final. tratamento. Que é Tranquilo. exatamente respondendo Olha essa só, pergunta então por inteiro. fique até o final aí para ouvir. que Eu temos algo muito queria mais impactante ainda. fazer uma do que isso. associação aqui, por exemplo. Os meninos do Comúnio têm o Ministério da Música que desenvolve. Mas para quem evangeliza e salva pela música, há que se ter uma experiência de oração também, né? Vocês destacariam alguma situação? Aí vai da vida como um todo, né? Que vocês perceberam que a oração fez toda a diferença naquela situação, naquele momento. Pode ser da questão pessoal ou mesmo do Ministério Musical. Gostaria de fazer algum destaque nesse... O Comúnio tem o costume de fazer um jejum. Que A gente legal. não prega isso pra galera e tal. Mas pros Mas amigos é íntimos a gente mas eu acho conta. que é importante testemunhar, inclusive olhando para aquela câmera, no sentido de que é uma devoção a um projeto maior, né? Uma Sim. entrega a Deus. Inclusive, nós estamos dentro do contexto dos 10 dias de oração, que começam ou culminam com o jejum. Então, A gente positivo acredita que a demais. responsabilidade confiada é muito grande. Então a gente adquiriu o jejum, a gente faz jejum, e isso tem sido muito bom. Cara, a gente tá muito maduro, muitas coisinhas a gente não preocupa mais. Então, assim, o grupo tá muito unido, certo? O grupo tá muito unido e a gente vê diferença na programação. ver no resultado, né? Embora nossa programação a gente faça as brincadeiras, mas o feedback é outro. Porque o espiritual a gente entende que é espiritual. Perfeito. E a brincadeira a gente entende que é brincadeira. Então a gente tem empenhado no jejum, tem feito a nossa parte e Deus tem respondido grandiosamente com os testemunhos no nosso direct, cara. É um troço que bomba. Muita gente que já ouviu, porque a gente canta pra uma galera que é da idade dos 30, 35, que é a nossa idade. No meu caso, 30 40. Converteu, né? E uma galera nova, que são os filhos desses adventistas. E outra galera que saíram da igreja. Então a gente recebe muito feedback dessa turma, que olha, teu coração será meu lar, nossa, que música linda, fez parte da minha história. Grandes pastores que a gente se encontra e os pastores vêm contar que estavam testemunhos, que estavam estudando, Então, comportando no tempo, né? a gente introduziu o jejum no Comúnio e a gente só tem vitória. Poxa, mas que Amém. bênção, né, Aldo? Amém. Olha, eu acho louvável, por isso tem que testemunhar sim, porque tem muita gente que acompanha, inclusive de ministérios de louvor da Claro. igreja, grupos, quartetos, e que entende que o preparo espiritual faz toda a diferença para um êxito. Não dá do para ministério. chegar lá vocalmente, cantando, a gente ensaia, tal, reúne, mas a gente entende que o espiritual é muito mais forte. Deus vai fazer algo, Aldo Exatamente. quer dar uma palavrinha. Só complementando o que o Toninho disse, a gente entende que é preciso estar com esse espiritual fortalecido, porque esse momento da apresentação, ela é a cereja só, né? Tudo vem do preparo anterior, né? Então toda a dedicação, cuidado com voz, com alimentação, oração, jejum, tomar bastante água. Deixa eu tomar até um golinho aqui. Dá bastante. Então, Tem também. que hidratar, tem que hidratar. Tomar bastante água. Mas todas essas coisas fazem parte do que a gente vai fazer daqui a pouco, por exemplo.
né? Essa programação, antes de nós viajarmos, a gente ora a respeito disso, para que Deus certe tudo lá. E a respeito dos anjos, eu acredito que nós estamos blindados aqui, porque está dando tudo certo. Amém. A despeito do que esteja acontecendo ao redor, que a gente não sabe que é espiritual, do conflito que acontece. Do conflito, porque está tendo um conflito, obviamente que está tendo. Mas Deus está cada vez mais mostrando a vitória para a gente. Então tem tantas pessoas sendo transformadas através de todos os detalhes que estão acontecendo aqui, dos dons distribuídos, né? Eu sei cantar, mas o menino está ali no computador, o pessoal da técnica, o pessoal que montou aqui, o menino que está ali filmando, ele entende da câmera, sabe qual que é o ISO ali certinho, a luminosidade, a intensidade. Então, assim, são tantos dons distribuídos e tudo isso junto, né, forma uma coisa tão grandiosa que é o que está acontecendo. E a gente está fazendo parte disso. Então, Deus, ele é tão misericordioso e é tão bondoso com a gente que tem nos dado essa oportunidade para, primeiro, a gente se conectar com Ele, nós sermos salvos e esse evangelho alcançar outras pessoas e essas pessoas também serem salvas. Então é maravilhoso, a gente precisa aproveitar cada segundo disso daqui, porque a linha de cada um é diferente, claro, né? O espiritual de cada um é diferente, a intensidade que cada um está hoje é diferente e a gente precisa estar numa conexão que a gente consiga entender tudo que está acontecendo aqui. E aí é oração, é jejum, é estudo da palavra. Né? Exatamente. Nos envolve. Hoje, a gente falando de oração, eu lembrei, alguém pode estar nos assistindo e precisando de uma oração, né? Então, eu queria apenas mencionar que se você quer receber uma oração, vai subir um QR Code agora na sua tela aí, e um número de WhatsApp, você pode mandar. Nós temos uma equipe preparada, são líderes espirituais, que vão pegar a sua mensagem e fazer um atendimento. Você pode pedir uma oração, mas eu queria conhecer mais desse Deus. Quer fazer um estudo de temas bíblicos? Pode pedir um estudo bíblico. Ou se você já estuda a Bíblia e tomou a sua decisão e quer ser batizado, você também pode mandar uma mensagem. Então, para esse QR Code que está na sua tela aparecendo também, e o número do WhatsApp, você aponta o celular para lá e você deixa o seu pedido e vai ser uma grande bênção. Né, Gê? Amém, amém. Temos muitos testemunhos aí dessas mensagens, muitas mesmo. E, assim, conhecendo um pouquinho sobre vocês são bem conhecidos por terem muitas conexões com muitas pessoas conhecidas também, né? Sim. Então, vocês devem ter histórias, assim, de momentos marcantes por estarem nesse meio. E a gente comentou ontem com os meninos, né? Está até aqui, ó, nos bastidores ali. Olha só. Nós comentamos com eles que vocês foram um instrumento de Deus para estar naquele local, com aquelas pessoas, e levar para muito mais pessoas essa mensagem, não é? Então, às vezes a gente cita só aquele momento, nossa, olha, eles cantaram com não sei o que. Foram eles que foram os instrumentos para levar naquele momento. E quanto mais conexões, mais oportunidade de testemunhar, mais né? oportunidade de testemunhar. Falar quem é esse Deus, né? Com certeza, pastor. E assim, a gente fala de oração, mas a música também é uma oração cantada, claro, né? Muitas vezes. E aí eu queria que vocês contassem de repente algum momento assim que tenha sido bem marcante para vocês, que vocês tiveram a prova de que Deus estava ali usando vocês para tocar os corações. Deve ter muito, mas se vocês pudessem um podcast aqui vai ser muito pouco. Ah, com certeza. Um podcast não será suficiente, não né? será. Teremos que faz a introdução e a gente continua nos próximos. A gente recebe, como o Toninho bem disse aqui, muitas histórias, muitos relatos. Um que me marcou assim especificamente, uma jovem, ela recebeu um CD, mas foi de uma forma muito inusitada, né? Alguém perdeu o Discman, né? Discman, então... Era o Discman, era o... bom lembrar que nessa época não era nascido. Não era. Nem eu, nem o Hélio, né? O pastor Valmir também estava recém-nascido. E aí, essa pessoa, ela estava muito deprimida e já tinha decidido tirar a vida. E antes disso, ela viu esse aparelho ali e alguém tinha deixado um CD do Communion ali.
E a música que ela ouviu nem é a primeira na ordem do Que deveria ser a primeira a ser tocada. deveria ser a primeira a ser tocada, e não é. Então foi para uma música que tem a letra que ela precisava ouvir. Nossa. E é aquela música que a gente costuma cantar, eu me arrepio todo. Qual é a música? Eu sou nada sem Jesus, Ele é tudo para mim, é a razão do meu viver, sua graça não tem fim. Eu não consigo nem pensar no que faria sem Jesus. Eu sou nada, nada sem Jesus. Olha a letra disso. Olha a letra dessa música, maravilhosa. E aí ela ouviu aquilo e ela se encheu de esperança naquele momento. E aí aquela decisão que ela tinha de tirar a própria vida, porque ela já estava decidida, mudou completamente. E aí ela mostrou marcas nos pulsos pra gente. A gente pôde conversar com ela, cantamos no batismo dela. Então, tem algumas histórias assim de as pessoas conhecerem a Jesus através desse ministério, através dessas músicas, e a gente ter o privilégio de cantar nos batismos, né? Então a gente... Você ouviu a história, né, sobre Exatamente. a música que fez o efeito e do batismo com o resultado. Pastor Valmir, a gente que prega, pastor Marcos Barcelo, doutor e pastor, também prega bastante. A música ela é importante para que a gente consiga alcançar aquele coração que já foi pela palavra preenchido. Como é que na tua experiência, pastor, de pastor, de pregador, você enxerga esse papel importante da música? Há alguma preferência, por exemplo? Há algum processo que você costuma fazer para que o alcance seja maior? Compartilha com a gente. Eu nasci no ambiente adventista, né? Eu nasci ouvindo Arautos do Rei e Prisma. Então, minha noção de música é a partir daí. Então, alto nível, né? O nível é bem apurado, né? Então, a música... na verdade, eu amo demais a música. Eu gosto de ouvir música. Não sou cantor. Não diga isso. Não sou cantor. Olha só, será? Mas... Todos que disseram isso aqui acabaram cantando. Ou já fizeram composição, ou cantaram no casamento, né? Ou tem uma coletânea com partitura já montada. Mas eu me encanto muito com músicas. É lógico, o sermão, eu creio que ele vai até um momento, né? Chega um momento em que a música, ela ultrapassa isso, né? Então a música ela tem sido de um valor extraordinário para os meus sermões, para a minha mensagem. Gosto muito das músicas hoje, da formação do Inário Adventista Novo. Acho que tem uma riqueza extraordinária, né? Então ela sempre teve uma relevância pela minha história, por nascer no berço adventista e por usar isso para esse momento da pregação. Você fala, prega, chega um momento que você consegue harmonizar a música com a mensagem pregada. Aí chega realmente no coração das pessoas que tanto precisam. E no caso do Dr. Marcos, né, Gerlane? Ele prega e canta. Doutor Marcos canta, você sabe disso, né? Sim. Deixa eu citar uma importância da música da oração. Um fato curtinho, mas me marcou recentemente, tem algum tempo. Nós somos uma cidade do interior do Pará e durante o evento, de forma compacta na história aqui, uma senhora que não era para estar naquele evento, porque era um evento para jovens, com um perfil diferente. E essa senhora vinha de uma história de ser possuída pelo inimigo, era uma história assim, e alguém solicitou que fosse retirada a senhora do evento. Que não seria melhor estar ali, enfim, era uma visitante, eu digo de maneira nenhuma. Ela tem que estar aqui é o lugar onde Deus vai encontrá-la, etc. Enfim, e ao terminar o evento, acontece exatamente o que se esperava que podia acontecer. E então essa mulher foi levada para a sala pastoral, eu entrei na sala pastoral, entraram apenas 3 pastores e 4 anciões de igreja, ali estávamos. E alguém disse, eu falei, vamos fazer um culto, é isso que a gente faz, o inimigo não gosta de culto, aqui é culto agora. E vamos cantar e vamos orar, e vamos ver quanto tempo ele aguenta de culto. É isso que nós vamos fazer agora. E começamos a cantar. E cantamos, Deus é tão bom, Cristo é real, Ele voltará. E a gente sentia o impacto no inimigo. E cantamos... Clima pesado ali, você pesado, sente. Terrível, um ambiente que a gente não quer que se repita. E cantamos ali, o sangue de Jesus tem poder, o hino clássico do Inário. E a gente via quanto aquilo era um desconforto. Enfim, depois de orações e tudo, o inimigo deixou aquela senhora e ficamos felizes. Mas quando saímos, aí entrou a surpresa. Havia um pequeno grupo lá de fora, porque não todos assistiram o que aconteceu. Tentamos reduzir a visão deles. E eles perguntaram quantas pessoas havia na sala. Eu disse, havia 6, 7 pessoas. Por quê? Nós estamos impressionados. Vocês cantaram, cantamos. Cantaram esses hinos, cantamos. Nós ouvíamos um coral cantando. E nós ouvimos um grande coral.
E nós sabíamos que não cabia ali dentro um A coral. quantidade de pessoas no Conhecemos coral. o tamanho do lugar. E nós ouvíamos um coral, inclusive um deles falou assim, eu sou músico, e eu ouvia 6 vozes diferentes cantando. Ai, que coisa linda. E eu fiquei Louvado seja o emocionado Senhor. com aquilo. Então, a Arrepia. música, a ação divina é real, Deus é real, e quando a gente trabalha para Ele, Ele manda os anjos virem trabalhar também para nós. Que extraordinário, né? Maravilhoso. Me lembrou de uma experiência de Ellen G. White sobre esse aspecto, né? No contexto de quarteto, que uma voz Cantou o faltou, primeiro tenor para ela, né? o anjo dela cantou. Quarteto, E outros anjos estavam lá nessa ocasião. Louvado seja o Senhor, né? Que maravilha, que Muito, bênção. muito histórias de milagres mesmo. A gente sempre emociona, né? Não tem como. Mas o pastor falou, ele falou ali sobre preferências. Eu queria fazer a mesma pergunta que eu fiz para os meninos, inclusive. Se vocês têm uma preferida, assim, é possível, Uma música preferida. entre tantos anos, assim, tem uma preferida? Aquela. Tem, Adão? Eu tenho a música Deus Somente Deus. Para mim, ela encaixa em qualquer lugar, para qualquer tipo de pessoa. Inclusive, a gente canta de vez em quando para alguns políticos, a gente vai cantar em alguma cidade, político evento, eu gosto sempre de cantar ela. Justamente para mostrar a hierarquia divina. Perfeito, Às né? vezes o cara tá no Quem é auge e Deus, fala, né? não preciso de Deus. Preciso sim, Deus somente Deus. Aí Que a pessoa legal. se toca ali. Pra mim, é uma música maravilhosa. E, na verdade, ela, quando é tocada, é extraordinária. Esses dias eu estava numa campal e o prefeito estava da cidade, né? E aí um quarteto cantou ela. Olha, é extraordinária mesmo. Ela coloca cada um no seu devido lugar. É o que, É isso aí. o que o Toninho falou. Daí É impressionante, é poderosa demais. Você Hoje viu que o pastor conhece todas as conhece. músicas? Gente, deixa eu mandar uns 3 abraços aqui. Sim! Então- Aí já ele conta dele. Para você que nos acompanha, a gente fica muito feliz. Se não compartilhou o link, compartilhe agora. Manda para alguém para abençoar outras vidas. E vai um abraço especial. Ali a Raquel está dizendo boa noite. Já começou a adorar e começou muito bem acompanhados com o Aldo, o Toninho e todos os participantes. Hoje vai ser uma bênção, como todas as outras. Estou aqui no Maranhão. Boa noite, Amém. irmãos. É Maranhão. muito bom assistir o Adorai. Marinete São Luís. Quem mais aí no E ela teu lado, colocou Gê? o bom, assim, bom. Aquele bom especial. Bom, Aluna de recheio. Imperatriz Maranhão. Tudo bom, aluna? Sou maranhense de Morros, aquela região abençoada ali. Um Mopa no Adorai e muito mais. Quem mais, gente? Fernando Assuma no Adorai, tá vendo? Assuma tá aqui Assuma no Adorai, né? presente. Pegou a marca da hashtag. Raquel Nascimento. Tô pedindo uma oração aqui. Orem por Jefferson. Vamos orar por essas pessoas especiais que estão pedindo. Raquel, e você pode entrar naquele QR Code que vai Isso. aparecer na tela. Tá na tela, na realidade, agora aí. E tá no topo do chat ali também. Você Aponta pode o clicar no celular link direto. e você fala direto com um pastor que vai te dar uma assistência espiritual. Deus te abençoe, tá? E todos os amigos aí por quem você quer orar. Olha, São Caetano de Odivelas estão assistindo também. Igreja ABC, um abraço. Mande um abraço para nós aqui, um abraço para vocês, então. Muita gente aqui assistindo. E- Já tem mais. Quanto, Thaís, que você falou aqui pra gente? Fala aí, produção, pra Tava- gente. Tem 1.100 já. aí 1.100 com a pontos de gente conexão, já. sejam bem-vindos. Eu quero mandar um Sejam último abraço aqui, Gê, desse bem-vindos. bloco. O Wilson, meu amigo. O Wilson é um estudante da Bíblia. A gente estuda a Bíblia todas as segundas-feiras. Nessa segunda, ele está conectado, esteve no Adorai conectado e continua. Opa. O Wilson continue aprendendo da Bíblia. Um abraço para a Rosinete, que é a sua esposa, para Elisa, que também estuda a Bíblia com a gente, para a Márcia e todos. Que Deus abençoe. Esse é o Deus grandioso, o Deus poderoso que os meninos do Comunhão falaram. Prazer demais ter você com a gente, Wilson. Deus te abençoe. Classe bíblica, né? Classe bíblica, porque a palavra de Deus brota como semente e salva o nosso coração. O Wilson sabe disso. É verdade. Então, agora a sua, né? Conte pra gente, por favor. Uma das minhas músicas preferidas, né, do Comune, inclusive eu solo, não porque eu solo, mas é porque a música é maravilhosa. É Calvário. Né? Já que você solo, faz um pouquinho. Vamos um pouquinho? Desse jeito, vou chamar os meninos aqui pra gente fazer um negócio juntos. Quer chamar? 50%? 50%? Olha, Vem cá, vem Não, já. não, chama eles. Vem cá, Jô. Chama. Peraí, Rodrigo e não, o peraí, Wellington. vamos ser justos aqui. Eles cantaram só eles, né? Ontem cantaram só eles e a gente, questão- fez parte aqui. Questão de justiça. Mas né? a gente tem quarteto aqui também hoje. Verdade, então você vai dar o tom. Nós temos um baixo aqui. A gente Não. vai ter Juntou. sexteto Vai ter aqui sexteto. hoje. E o pastor Hoje Valmir tem. também vai cantar. Hoje Sete tem. teto. Como chama sete teto? Vamos lá, qual é a música? Oi, gente. Eles gostaram tanto estavam do com podcast saudades? que eles vieram por aqui, ficaram olhando. Vai que sobe pra gente uma boquinha. Olha aí. Ó. Tem que falar, tem que Aí, falar. certos eles. Vamos fazer então essa daí, a preferida do... Mas a cruz do Calvário.
Chega perto aí, chega perto. Doutor Marcos, não se exime, por favor. Por favor. Só. Ele não conhece. Depois a gente puxa uma que ele conhece pra gente. Faz pedacinho, depois... Chega mais perto aqui. Mais perto. Vem mais perto. Exclusivamente para você que está no podcast Norte 7, então é para você. Comúnio no podcast. Viu? Mas a cruz do Calvário é a nossa vitória, pois Jesus para sempre viverá eternamente para nós. Vamos lá no céu nos encontrar. Vamos lá no céu nos encontrar. Salva de palmas, comúnio ao Privilégios vivo. para o Privilégio, né? Pertinho aqui. Guarda esse vídeo, Agora essa 100%, foto especial. 100%. Ei, vou aproveitar que vocês estão aqui. Permaneçam, vocês Doutor, são a base. O hospital, como eu falei, né, que recebeu a gente aqui e tudo mais. Parece que o hospital mandou um presente pra eles. O quê, Dodoro? É isso? Por favor, O doutor produção. Olha, Mandei. é uma bicicleta. Traz aí pra gente um presente. É um Não, Nintendo? tem 4? Pode trazer os 4 presentes Os ali 4 que o Garantia de presentes. Saúde Olha, mandou. Não Ah, sendo catéter, tá bom. Não pode ser Doutor catéter. Marcos, doutor Presente Marcos. bom, presente A bom. produção está trazendo? Olha Mas, só. mereceria uma celebração, né? Que música poderia ser para celebrar, doutor Marcos? Pense numa aí que Amigo, qualquer um pensando eles na cantam. música. Pensa aí. Olha aí, pode entregar Tanta pra música eles. bonita. Não, mas é difícil aqui. Não, pensa, doutor Marcos. Pode puxar Pensa. que nós Coração no fazemos Sitube. Coração no Sitube. Puxa o coração. Gerlane, Viu? vamos Peraí, se deixa puxar ele agora aí. fazer Puxa um pedacinho dele, vamos. Operação nesse YouTube. Gente. Que isso? Se você não conhece Garantia de Saúde, é o melhor Então, plano. antes dessa apresentação muito esperada aí, deixa eu só dizer, o Garantia de Saúde, ali ó, o plano do Hospital Adventista de Belém mandou presente aí pro Comúnio, Muito obrigado. tá? Depois vocês contam pra gente o que Naturalmente é que o melhor plano é o da salvação. Amém. Mas depois desse, o Garantia de Saúde, naturalmente. Exato. Isso daqui Olha só isso. Câmera aqui, meu filho, vem. Por Olha que favor. coisa chique. Garantia de saúde. Segura aí, Toninho. Olha, vou botar um iPhonezinho. Eu tenho Uma iPhone. agenda bonita, Que maravilha, né? Pra Vai lição, anotar. né, pra Bíblia. Lição da Viu? Escola Sabatina. Você vê que em todo momento a gente está conectado com a Lição. Bíblia. A lição E da aí, Escola depois Sabatina é eu maná, subi aí é pra benção. matar É Olha benção. só, Vicente. Olha. Caneta. Ó, Viu, Garantia? chaveiro, ó. Olha que coisa Ó. chique. Coisa linda. Não, esse daí é o Toninho. Qual é a né? música, doutor Marcos? Coração no Coração Sitube. no Essa é uma música tradicional, né? Todo adventista conhece. Você pode cantar junto aí. Aqui, sua capinha. Gelane, vamos atrapalhar ele, Gelane. Só pra gente dizer. Nós vamos atrapalhar. O doutor Marcos aqui é um baixo. Mas é de vai outro cantar. quarteto. Agora, qual é? Doutor Marcos. Esse grupo é um grupo de elite. Assim, não é do comum porque não quer, né? Pode ter. De jeito Pode nenhum. Vamos lá, vamos E lá. qual a voz que o pastor vai fazer? O pastor. Um barítono Pastor, bem. faz Aí, barulho. todos nós vamos cantar, todos vamos louvar. Grava esse momento aí. Na melodia, devagar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pastor, pastor. você faz o baixo que eu vou fazer as libras Não, aqui. faz o baixo, vamos fazer junto. Tá bom? Não, nós temos acessibilidade, naturalmente tem ali realizando. O coração não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai e vou preparar-vos um lugar. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estais vós prontos. Que mensagem.
Que mensagem. Louvado seja o Senhor. Não, Gente, que bênção, Não né? era Essa é uma música gravado, não. Foi ao extraordinariamente. vivo, gente. Foi ao vivo, gente. Olha. Foi playback, não. Eu não preciso mais de nada na minha vida em termos de chegar a algum lugar, porque já basta. Eu também, Daniel, tô tranquilo, ó. Né, pastor Valmir? Vim pra cá e tô satisfeito demais. Não, Cantei pode com até muito, encerra o doutor programa. Marcos. Meu amigo, privilégio cantarmos aqui nesse grupo. Louvado seja o Eu Senhor. posso só fazer uma pergunta? Por favor. Nós temos produção. Produção, por gentileza, nós temos quantos telespectadores ao vivo? Por favor, produção, quantos? Quantos pontos de conexão Quantos aí no pontos? YouTube? Porque olha Quantos só, pontos? tem um ponto que é uma igreja inteira uma igreja assistindo toda, né, ali na assistindo. tela. Então, pontos, né? Quantos? gente? Nós temos quantos pontos, produção? 1.400. Nós temos quantos likes? 1.500. Quantos likes nós temos aí? Se você ainda não deu seu like, Já Por superou favor. 500 pontos. o algoritmo entende que o like é o nosso pagamento. Pronto, Então, então, você dá o seu like, que o Like. YouTube vai entregar para aquele coleguinha que não está assistindo. Opa! Beleza, perfeito. Se Deixa o você seu like também. gostou, Amém? se você gostou, deixa o seu Se like não aí gostou agora. também. Se não gostou, pode dar É, like se não também. gostar, também pode dar. Pode. G, o doutor Marcos tem uma história de milagre. Nós vamos caminhando para a última parte agora. Então, doutor Marcos, a gente Mas já? quer ouvir. Você acredita? olha, Você acredita que que uma isso? hora passa assim, Ah, gente? é rápido, né? Passa. Não, eu acho que ontem demorou um pouco mais. Sim, Eu acho que é. é só uma hora de hoje. É a impressão que eu tenho. Essa hora de hoje foi meia hora. Ontem Ela teve foi Femusa. compactada em 43 minutos. Então, o doutor Marcos vai dar um recadinho. A gente quer ouvir na sequência, G, também. O pastor vai me falar um pouquinho do giro do movimento dos 10 dias, né? Lá Que no tem sul do tudo a ver Maranhão. com o movimento de Benção. oração. É coisa rápida, mas é porque é interessante a gente falar em resposta à oração, como Deus trabalha. Rapaz, eu estava na sala 6, eu digo o número da sala para ter uma ideia geográfica, para aqueles que conhecem o centro cirúrgico. Tem uma cirurgia cardíaca. Eu iniciaria uma cirurgia cardíaca, mas na sala do outro extremo do centro cirúrgico havia uma cesárea, que é uma cirurgia tranquila, segura. Ocorre que essa paciente, ela tivera ela foi operada de um tumor na medula. Então, enfim, não dá para fazer hack ou peridural, que é a anestesia clássica de uma cesárea aqui atrás. Teria que ser anestesia geral. E isso, para nós, dá um pouquinho mais de trabalho, é um pouquinho mais de risco, a gente lida com mais cuidado. Coloquei 2 anestesistas para cuidarem desta paciente. E fiquei na minha sala, na cirurgia cardíaca, mas com a preocupação, sempre com Pensando lá. um certo grau de tensão. De repente entra na sala, eu estou reduzindo bem a historinha, entra na sala o técnico de minha confiança e gritou. Ele não grita, ele é muito calmo. Doutor, corra na cesárea. E eu podia sair, porque não havíamos começado, estávamos nos preparativos. Quando eu cheguei na cesárea, eu vi o quadro que nós, médicos, mais tememos. Chama-se choque anafilático. A paciente fez uma reação aguda, o pulmão fecha, ela não respira, e isso é um quadro que leva à morte independente do que se faça. A nossa batalha é para tentar reduzir essa estatística de morte. E quando eu vi o quadro, a saturação, para aqueles que entendem um pouquinho disso, estava descendo de 50 para baixo, toda a arritmia que vocês podem imaginar estava acontecendo, eu vi que o coração ia parar, e eu gritei se já fizeram o que tinha que fazer, que é a adrenalina, a primeira coisa que se faz, e o resto. Enfim, tudo havia sido feito, nenhuma resposta. E o cirurgião disse, eu vou tirar a criança, eu vou salvá-la. Então, naquele momento em que ele vai ser rápido para salvar a criança, porque não esperávamos muita coisa, a mãe inteiramente cianótica, roxa, nada funcionava, nenhum medicamento. Eu saí da sala, deixei as 2 ali, corri ao banheiro, me ajoelhei. E ali eu clamei a Deus, eu chorei orando. E eu falei, eu não quero pregar de um Deus real que nessa hora não funcione. Eu disse para ele, como é que eu prego deste Deus e não vejo esse Deus? E ali em angústia, clamando a Deus e chorando, eu disse, Senhor, eu preciso desse Deus. E a misericórdia divina, ela é ampla. E depois de orar um tempo, não sei quanto tempo passei ali, mas passei um bom tempo, voltei para a sala, quando eu cheguei, os parâmetros estavam normais, com um complicador. O tempo sem oxigênio foi extremamente longo e ela teria uma lesão cerebral. Pronto. A minha esposa disse, quando você saiu, eu sabia que você foi orar. A preocupação era acordá-la ou não. E o grupo da cardíaca chegou, ficamos em volta da paciente, decidiram por não acordá-la. Deixaram no CTI, porque a família se acostuma com a ideia de morte. E assim por diante. Eu disse, não, eu não tenho como assistir uma família que está lá fora esperando a alegria de um filho e agora receber a tragédia de um cadáver ou de coisa parecida. Enfim, E eu disse, eu vou acordar a paciente. E eles me insistiram comigo, não faça isso, o risco é alto. Se você tirar esse tubo, essa traqueia fecha, essa paciente não ventila e vai ser um final trágico para um negócio que você não tem culpa. Eu então orei e perguntei a Deus, o senhor quer que eu tire o tubo? Pergunta essa. Porque é uma atitude arriscada, etc. E por uma razão especial, nessa conexão com o céu, eu tive convicção de que devia tirar o tubo.
Os colegas ficaram em volta, eu pedi que a minha esposa, que é anestesista, injetasse os remédios para acordá-la. Segurei o tubo e orando eu disse, Senhor, se eu tirar esse tubo e essa paciente morrer por causa disso, fechar a traqueia e não ventilar, eu acabo com a minha profissão, destruo tudo. Por outro lado, todos sabem que eu fui orar. E eles aqui irão ver um testemunho de uma ação sobrenatural de um Deus real. E no momento em que acabaram de injetar, todos olhavam para a paciente, eu então puxei o tubo, no momento adequado para isso. Essa paciente abriu os olhos, olhou para nós e disse, já acabou. Louvado seja o E Senhor. eu disse, já acabou. Louvado seja o E Senhor. eu saí dali e voltei para o banheiro ali para orar, agradecendo a Deus. É um fato documentado, real, com testemunhas que nos alegra e nos dá a certeza de que o Deus real ainda faz milagres em nossos Amém, dias. Senhor. Amém. Nenhuma lesão Benção, cerebral. né? Que bênção, né? Benção. Hein, pastor Valmir? 10 dias de oração nos relembra e nos remete a bênçãos como Com estas, né? certeza. Compartilhe um pouquinho desse A gente momento. tem vivido esse momento. Na verdade, né, nós, pastores, acompanhamos bem o Adorai desde o início, né? Quando a gente teve aquela dificuldadezinha que antena, que quando chovia você tinha dificuldade, em algum conectar. momento parou um pouquinho de se dar tanta credibilidade ao Adorai. Mas olha, os últimos anos a igreja recebe assim está aguardando assim uma expectativa extraordinária. Então, quando a igreja casou o porque antigamente fazia, primeiro os 10 dias, depois o Adorai, ou antes primeiro o Adorai, depois os 10 dias. Então, 2 ações de comunhões em datas diferentes. A igreja casou as datas, casaram-se as datas, então foi ótimo demais. E esses últimos anos tem sido assim, uma bênção, você vê o movimento da igreja. Quero mandar um abraço aos pastores da Associação Sul-Maranhense, é impressionante assim, a mobilização que eles fazem, né? Eu estou no grupo acompanhando tudo, hospitais, delegacias, autoridades, né? Escola adventista com os alunos ali, blitz da oração. Então existe todo um movimento especial de oração que realmente desafia a igreja a entender que a nossa caminhada e o final dela tem que estar repleto da prece, da oração. Então, tem sido assim, um movimento muito especial no campo e eu fico muito feliz por tudo que está acontecendo na igreja. Gê, parece que o nosso tempo... Poxa Você acredita que já está acabando o acabando, nosso gente. tempo? Nossa, Deu tempo nem de eu terminar de tomar minha água. tá vendo? Tá vendo? Mas a gente já quer aproveitar e agradecer vocês aqui por compartilharem um pouquinho só da história de vocês, das histórias de milagres, dos milagres também que acontecem aí nos nossos campos, como você citou. Todos os campos aí, nesse momento, estão envolvidos, engajados aí nesse movimento grandioso de oração. Verdade. E muitas histórias de milagres estão sendo colecionadas aí Gerlane, nesses últimos uma coisinha dias, só, né? desculpa. É impressionante, a gente está aqui desse lado, né? Vocês estão daqui, tá vendo o que está acontecendo, pensando assim, o que é que está acontecendo lá? Por exemplo, nós temos a Escola Bíblica Novo Tempo, o contato que é feito, o apelo que é feito, né? E o pastor Fernando, que cuida dessa área lá na Associação Sul-Maranhense, ele só fica dizendo, pastor, olha, fulano de tal aceitou o batismo. Fulano, pastor, fulano de tal. Eu tenho o nome, por exemplo, aqui, do Edson Kennedy de Souza Santos, aceitou ser batizado, né? Da Vila Macedo Imperatriz, Glória a Deus. Josicleide de Jesus Pereira, Alto Alegre do Pindaré, e vários lugares diferentes. As pessoas estão ali, quem sabe, esperando uma música, uma palavra, mensagem. uma oração, uma resposta para tomar decisão por Cristo. Deus Isso é amém. extraordinário. Amém. Desse Louvado jeito seja o mesmo. Senhor. A gente já está acabando aqui, já a gente vai lá. Comunhão também vai estar ali no palco já para cantar para vocês. Mas eu quero dar um recado. Você que chegou agora, a gente já passou de 2.000 pessoas aqui Passamos ao vivo 2.000 com a gente. pontos? Passamos Pontos, 2.000 né? pontos. 2.000 pontos. E um salve. você que chegou agora, amanhã não chegue atrasado, tá? 18h30. Um pouquinho antes até, né, Nosso gente? encontro marcado aqui. Amanhã, último dia, pastor. A gente tem Poxa a gente tem vida. algo assim muito especial Nós para vamos encerrar. fechar Você acha assim. que a gente não vai encerrar de forma especial? Eu vou contar. Ó, não vou contar. conte, Não não. vou Não contar. Amanhã conta se que é conecta com a surpresa. gente. Então, se você chegou agora, amanhã, 18h30, já conecta aqui que a gente vai ter convidados especiais aqui. Uma conversa muito boa, tá bom? A gente agradece mais uma vez vocês aqui. O Comúnio vai estar aqui daqui a pouquinho, lá no, continua a ali conectar. com a Maureen, Já com temos todo mundo que está imagem. no Oi, auditório. Maureen. Tá todo mundo esperando o Communion aí, Maureen? É claro, né? Como Oh. Estão sempre. ansiosos? A gente tá segurando eles aqui só um pouquinho, tá? Mas a gente já tá curtindo um pouquinho, porque toda hora vocês pedem uma palhinha. Pois E é, a já gente tá É só um virando. aperitivo. É como se fosse 2 concertos ao mesmo tempo. Aqui e lá, né? Embaixo e em cima. É só um aperitivo, mas eles vão
correr para ir já, tá bom? E a gente tá pedindo, Maurinho, pro pessoal não chegar atrasado amanhã, tá? 18h30? 18h30 e eu já sei quem vai estar aí amanhã. Mas não conta, Calma, tá? a Mauri quase ela diz. hein, Não gente? conta, pode, se segurando não diga. ali pra contar, Quase falei, né? viu? Mas olha, o que eu posso dizer é que não dá pra dizer que um programa é mais especial que o outro, mas o dia amanhã É. tá assim, É. top. E não pode perder porque é a despedida, então é aquele negócio assim, entendeu? Exatamente. Ô, Gê, vamos deixar o desafio, então, pro pessoal que está assistindo a gente, que não compartilhou o link ainda. Quantos Sim. pontos, produção, a gente tem agora? Quantos pontos aí no YouTube de conexões? Você que não compartilhou o link ainda. 2.000, é o recorde já, né, Gê? Olha lá, 2004. Já é o recorde, já é o recorde. Então, ó, compartilha o link. Vamos fazer um desafio? Compartilha para 2 amigos agora, Pronto. sim. 2 grupos, 2 amigos. Compartilha esse link, vai ser uma Manda pra grande todo bênção. mundo. Em nome de Jesus. É ou não é, Maureen? Compartilhar o que é bom, o que é bênção. É um sucesso e nós estamos todos os dias batendo o recorde do dia anterior. A gente quer que hoje se repita, né? Por favor, por favor. Então esteja com a gente. E agora a gente vai lá já continuar aí, que a gente já começou aqui, né? Continuar o programa aí no auditório. Uma boa noite para você que está aí presencial no auditório e para você que está assistindo a gente. Continue aqui no Adorai.